Fala galera do Vascão, agora é a hora, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, Fernandinha, trazendo aquela análise do jogo do Vasco. Muita gente falando, não foi um jogo bom. O Vasco jogou melhor, cara. O Vasco jogou melhor que o Corinthians, né? Com o pezinho ali, meio que no freio, muito por causa do tabu, né? E enquanto esse tabu não fosse quebrado, a gente não ia ver um Vasco solto aí, jogando para cima do Corinthians. Acho que de agora para frente vai ser jogos aí melhores do Vasco contra o Corinthians, mais, né, solto, tirou aquele peso das costas. O Vasco em 10º colocado até o momento. Teremos jogos hoje, tem times que têm jogos atrasados, então é muito importante que o Vasco continue tomando pontos nesse Campeonato Brasileiro. E tem também Copa do Brasil, né? Infelizmente o Vasco não conseguiu pegar uma vaguinha de Sul-Americana, senão a gente poderia ter o Vasco também disputando a Sul-Americana. Mas provavelmente ano que vem o Vasco vai disputar uma Sula ou uma pré-Libertadores. Amassa o dedão no like, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e bora para mais um vídeo. Mereça um hino do Vasco hoje. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Você que é vascaíno, tá feliz? Eu tô esperando meu marido até hoje e ainda não voltou pra casa. Tá lá ainda? Não sei tá o que baile da Barreira. Eu falei, gente, o que acontece com... Virou rave? O que acontece com a Barreira, que vira a caverna do dragão, que o homem não volta pra casa? Mas olha só, tem um cara muito especial aqui hoje, que merece toda a moral. Eu vou dizer que é um dos hits dos últimos dias que mais está tocando no Brasil. Perfeito. E no mundo esportivo é o top 1. MC Darlan, venha! Tira mentira, é certo, foi o pai que falou. Vem, Pedrosa, vai lá! Daí o Pedrinho já confirmou que o Coutinho voltou querendo demais. Anotar mais 3 pontinhos na conta do pai. A Barreira já virou baile. Tem um baile lá. É o homem aqui, ó! Gigante. Na conta Agora. do pai, a Barreira. Já falou já. Tá ligado o nome dele, tá? Depois eu queria na capela, hein, Darlan? Tá bom. Me conta aí. Esse não é o teu... Fala no mic. Esse não é o teu primeiro sucesso com a torcida do Vasco, né? Não. Lembra outras músicas tuas aí que fizeram sucesso? Nasci pra te seguir, foi com a Alexa a primeira. Aham. Depois a gente fez o dia de jogo também, que deu um barulhinho. São Januário é meu, Caldeirão é nosso. Depois vem do Maraca é meu, o São Januário é meu. E o Maraca nosso, que já tocou aqui também. A gente toca todas aqui. Agora me fala uma coisa, como nasceu essa letra? Ela é sua, toda sua? Não, então foi inspirada num outro artista também que é do funk, que é... Ele nem é vascaíno, né? Rodrigo do CN, que é o moleque que tava estourado, né? Que essa música tava estourada. Aí a gente se inspirou nele aí. Que a letra, pra gente fazer uma paródia pra torcida, é muito mais fácil pegar do que você criar um hit, né? Então aí já tá a música... o seguinte, a base é de uma outra música. Isso, e aí isso. você faz uma paródia em cima dessa base. Isso. É isso, né? Na verdade, era pra ele estar aqui comigo, o Miguelzinho, que é o menorzinho que canta comigo. O irmão dele escreveu, veio pra até mim, te lapidou. Aí falou, tem que gravar com você, porque meu irmão é teu fã. Ai, que legal. E eu realizei... Ele tem uma voz infantil, né? Elezinho. Né? Aí eu liguei pra ele e tava dormindo. Ficou na barreira até tarde ontem. Eu sei bem como é Mas isso. o Miguelzinho, Tava ó, na barreira. o moleque tirou tanta foto ontem que não aguentou. Que legal. Mas aí foi assim, até porque o funk, a rapaziada de São Gonçalo aí também, mandar um abraço pro Zigão, pro Lafon, que produziu, Bertolozzi também. E a rapaziada do funk, né, sempre unida, não tem esse negócio de, que você é isso. O cara é flamenguista, mas também conversamos já, tá tudo bem. Não tem esse negócio de ficar roubando música do isso outro. aí. E a gente dá sempre moral para todos os artistas envolvidos com o esporte aqui, em relação... Eu acho tão bacana essas músicas de time. Tem o MC Juninho, que faz sempre as músicas do Fluminense. Verdade. Que é nosso telespectador aqui. A gente sempre toca as músicas do MC Juninho. A gente trouxe o Lasanha no ano passado com o Yuri aqui, com o sucesso que foi a música do Segovinha. Isso é delicioso demais. É uma coisa com a criançada. Traz a torcida próxima ao time, isso é muito importante. Eu vou pedir, sabe pra quê agora? Você tocar a música capela. Eu não quero batida, não quero nada. Eu quero você.
Vai, MC Darlan! Se tem jogo do Vascão, pra Barreira logo eu vou. Vai ferver o caldeirão, os ingressos já esgotou. Com Pirato tira é certo, foi o pai que falou. Que o Cria tá vindo aí, o Pedrinho já confirmou. Que o Coutinho voltou, querendo demais. Anota mais 3 pontinhos na conta do pai. A Barreira vai virar baile, a Barreira vai virar baile, Tamo junto. Vamos fazer o seguinte, com o MC aqui, vamos mostrar quem curtiu ontem São Januário. O Pedrosa tava lá, meu marido também, nem voltou pra casa Voltou ainda. ainda não? Não, ainda não. Não tem nada a ver comigo não, a culpa não é minha não. Ele tá ouvindo essa música a semana inteira, eu falei pros meninos. Vamos colocar nesse telão aqui, olha só, MC Darlan, quem tava lá? Quem vai primeiro? A gente teve o Pedrinho, que é o grande presidente do Vasco, comemorando o jogo no camarote. Eu quero também dar o arroba da página. Olha aí, esse aqui é o Pedrinho, gente, de casaco. Cadê? Sobe o som. E o Marcelo Santana e o Léo Matos ao lado dele. Fala pra mim o nome da página, por favor, o Big Boys, pra gente dar o crédito aqui. Torcida, eu acho que torcida... A gente já vai dar o arroba de vocês aí, porque essa imagem é de uma página do Vasco. Cadê o Felipe Bastos? Tava lá Felipe também. Bastos estava lá também. Ele me ligou antes, ele tava... Ele é teu parceiro? É, meu parceiro, o Felipe Bastos. Ele me ligou antes, falou que tava com os filhos lá, que tava indo lá, os filhos já estavam cantando lá. Aqui, ó. Ele é maluco dele. Boné pra trás, esse aqui de camisa preta, é o Felipe Bastos. E ele tava na social. No meio do jogo ele foi pra arquibancada, porque eu encontrei ele na social. É mesmo? É. E na torcida vascaínos é o vídeo do Pedrinho, tá? O arroba, eu acho que é arroba NT_vascaínos. Esse aqui é o Felipe Bastos, de camisa preta, curtindo o caldeirão. Quem mais estava lá, que a gente tem mais um vídeo? Tem um vídeo emocionado de uma família da base, tá? O menino, como é o nome dele? Bruno Lopes. É o Bruno Lopes. Tá aí, ó, o abraço da família. Isso é muita emoção, né, Darlan? Muita Olha aí, coisa ó. mesmo. A E ele família mora da em base. São Januário. Que legal. No alojamento de São Januário. Isso é O muito caminho que o legal. Coutinho fez, né? Darlan, destaque do jogo pra você ontem. Cara, então, eu vou te falar que a gente torcedor é muito crítico, né? Eu também sou. A gente tem agora, o Hugo Moura tá calando a nossa boca, né? Verdade. Jogou muito. Aquela defesa do Léo Jardim sem comparação, né? Hugo Modric, é isso que estão falando? Gente, calma. Hugo Modric e Matheus Kroos. Então, isso aí. Big Coco, pra mim, foi o melhor do jogo ontem. Matheus Carvalho, o Cocão, pra mim, ontem fez uma partida excelente. E o que mais é maneiro agora, Fernando, que eu acho que até o Pedro já pode destacar isso, o grupo, o elenco tá fechado, o Verratti é o capitão, tem palavra, ele consegue passar isso pros jogadores, que ali é Vasco da Gama, ali tem que jogar pra ganhar e não pensar em negociar resultado. Então, acho que isso que é maneiro. Você é demais, parabéns. Muito obrigado, Fica tá? aqui com a gente assistindo. Lógico. No final você canta mais? Lógico, Pode ser? lógico. MC Darlan, grande fera. Dono do beat do momento. Essa música que é... Só um minutinho. É maneira pra caramba, né? É maneiro, me fez dançar, Fica ué. cantando assim pra baixo, né? Que a gente fica cantando assim pra ninguém ver, né, Venê? Ô, Lucas Pedrosa, gostou do jogo ontem? Gostei. Quantos anos sem ganhar do Corinthians, meu Foram amigo? 14 anos. Caramba, é tempo a pampa, né? Foi só o Cássio sair do Corinthians que o Vasco ganhou. Entendeu? Isso aí deve ter alguma coisa. Ou a energia do Coutinho voltando, Pode porque a ser última também. vez ele tava lá, né, Pedrosa? Pode ser também. Cara, eu acho que ontem o Vasco nem teve um desempenho tão bom quanto, por exemplo, contra o Fortaleza dentro de casa, que pra mim foi a melhor partida do Vasco no ano, mas foi uma partida necessária, uma partida onde o Vasco continuou se entregando a todo momento. No primeiro tempo, é claro, o Rafael Paiva optou pela escalação do Praxedes, que nem fez um jogo ruim, isso quem tá criticando o Praxedes no quesito jogo ruim não é verdade, mas ele claramente não se sente adaptado a fazer a função de camisa 10. Então o Vasco ficou um pouco perdido nesse meio campo, mas ao mesmo tempo só teve uma finalização do Corinthians que foi realmente perigosa, que foi a falta, e o Léo Jardim, como sempre ele, defendeu e salvou o Vasco da Gama. No segundo tempo a intensidade do Vasco mudou e a torcida veio junto também, porque a entrega ela nunca deixou de acontecer, mas aquele Vasco que conseguia ser efetivo, que conseguia ser cirúrgico, acabou acontecendo no segundo tempo. Uma belíssima fatiada do Hugo Moura para o Lucas Piton, e esse lateral pra mim, eu já falo há muito tempo, é um dos 3 melhores laterais do Brasil, o cara que conseguiu tomar um choque de cabeça, voltou pro campo sangrando e mesmo assim continuou na partida, fez um domínio espetacular e esse chute aí cruzado para fazer valer a
lei do ex. É bem a cara de gol dele, né? Exatamente. Esse chute cruzado, O né? Lucas Piton, pra mim, é um fenômeno. É um cara que dá alta prateleira aí na lateral esquerda do Brasil. Mas eu não posso deixar de destacar também o jogo do Paulo Henrique, que jogou demais. Foi um absurdo que ele jogou. O Matheus Cocão, o Hugo Moura, a dupla Maicon e Léo também ontem conseguiram não deixar o Corinthians praticamente não jogar. É claro, gente, eu tenho que destacar aqui também que o Corinthians é o pior que eu vi na última década, disparadamente. É um time muito desorganizado, é um time muito frágil. Mas o Vasco não tem nada a ver com isso. E aí, quando é um time corajoso, quando é uma equipe que está com essa sinergia que o Darlan falou aqui, a coragem, ela premia. Então o Sforza, que entrou no segundo tempo, conseguiu acertar uma bela falta, 2-0 Vasco, quebrando esse tabu contra o Corinthians, sem dúvida nenhuma, a melhor semana do torcedor vascaíno em 2024. Vene, eu sou uma pessoa muito positiva, vocês sabem disso aqui, principalmente com o nosso futebol carioca, né? Inclusive, depois eu queria botar aquela arte das contratações do futebol carioca nessa temporada. A gente tá firme demais, né? O Fluminense não passa por uma situação maneira, mas tá chegando aí o Thiago Silva, né? Então, assim, grandes contratações aqui pro nosso futebol. Mas eu tô começando a enxergar, e eu acho que já tenho essa opinião, pode estar um pouco emocionada, mas eu já tenho essa opinião, que o Vasco não briga mais pra não ser rebaixado essa temporada. Eu tô sentindo que o Vasco vai brigar até pra uma pré-Libertadores aí, Vene Casagrande. Eu acho que... Essa é a sua opinião também, não? Não, eu acho que ainda é muito cedo para dizer isso, porque querendo ou não, estamos falando de um Vasco que ainda precisa de reforços. Embora o Coutinho esteja chegando, pelo visto Alex Teixeira, o Souza também vão chegar, acredito eu que o Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, também vai tentar trazer mais reforços durante essa janela de transferência, mas calma, eu acho que o torcedor do Vasco ele pode ficar esperançoso, porque a gente está vendo uma evolução muito grande no time do Vasco. Eu, particularmente, não esperava. Inclusive, mantenho a minha opinião que o Rafael Paiva tem que deixar de ser treinador interino e ser efetivado de fato, porque ele está fazendo um grande trabalho. Óbvio, não é só a chegada do Rafael Paiva que faz o Vasco crescer de produção. Eu acho que tem muito dedo também do Pedrinho. Um cara que conhece muito o dia a dia do Vasco da Gama. Não é coincidência que após a chegada dele, digamos assim, e a saída da 77, o Vasco tenha evoluído. Então, eu acho que assim, o torcedor vascaíno ele tem que ficar esperançoso, mas pés no chão. Querendo ou não, já está na 10ª posição. É um Vasco que está numa crescente muito boa e pode melhorar ainda mais com a chegada desses reforços que eu acabei de mencionar e provavelmente outros jogadores também chegarão. Você concorda comigo, Pedrosa? Vamos olhar a tabela? Sabe por quê? Eu tô fazendo numa análise, a gente tá falando de um recorte aí de 6 jogos, não é isso? Do Rafa Paiva, não são 6 jogos, né? São 4 vitórias. A gente tá falando do Vasco, olha aqui, a primeira vez o Vasco nessa página, talvez também na última temporada, talvez não. Também na última temporada, que o Vasco brigou o tempo inteiro para não cair. Talvez, só te respondendo, talvez nesse momento possa pensar numa Sul-Americana, não numa pré-Libertadores. Mas é que a Sul-Americana ela é tão pertinho da zona de rebaixamento, se a gente olhar, né? É porque assim, eu sou mais pés no chão. Eu entendo. Mas é que eu sou mais positiva. Só pra... eu vou trazer números pra vocês. O Vasco hoje tem 8 pontos de diferença pro Corinthians, que é o primeiro colocado da zona de rebaixamento. E tem 6 pontos de diferença para o G6. O Vasco deu até sorte, sabia? Entende? Enfrentar o Corinthians agora. Porque eu vejo o Corinthians melhorando eu também vejo. com o Ramon Dias. O Ramon Dias, ele chegou, ele não fez nada. Foi o último Corinthians antes do Ramon Dias. Sim, verdade. E se você parar e analisar, o Vasco, entre aspas, deu essa sorte. Foi o melhor momento pro Vasco enfrentar o Corinthians, sem dúvida. Eu penso da seguinte maneira, Fernanda. Eu acho que zona de rebaixamento tem que exterminar esse pensamento, parar de pensar nisso, entendeu? Parar de pensar nisso. E aí sim, olhar para a parte de cima da tabela, pensar em ficar entre os 10, pensar em buscar uma 8ª colocação, pensar em buscar um G6. Pensar, vai acontecer? É claro que não. Eu falei até isso ontem na minha live. Ainda há muito caminho a percorrer, o time do Vasco continua sendo limitado, o Vasco precisa continuar contratando, é fato. O Vasco precisa de um zagueiro titular, o Vasco precisa de um ponto esquerda, o Vasco precisa, além do Felipe Coutinho, de mais um meio armador, para que o time fique encorpado e consiga aguentar a maratona de jogos. Mas assim, dentro do Campeonato Brasileiro, esse elenco ele tem que olhar sempre e estar nessa primeira parte da tabela. O resto é consequência. A gente já tá falando de um Vasco que nos últimos 5 jogos tem o segundo melhor aproveitamento na tabela. Então a gente já tá falando de se fosse um recorte desse tamanho, que é pequeno, né? Mas é um campeonato brasileiro, a gente já estaria falando de um Vasco em segundo. Não tô dizendo que o Vasco vai brigar pelo título. Não, mas eu de coração acho que o Vasco vai brigar pra cá o tempo inteiro daqui pra frente. E quando eu falo pra cá, a gente pode estar falando até de um G6. E assim, eu não acho isso impossível. Tudo isso sem o Payet, que não vem jogando, e sem o Coutinho. Exato. Né? Esses dois jogadores... Tem que elogiar o trabalho do Rafael Paiva. Sabe por quê? Verdade. Por exemplo, no jogo de ontem, não sei se vocês vão concordar comigo, ele, de uma forma assim, eu não esperava ele fazer isso. Ele explorou muito o lado direito do Vasco, com o Paulo Henrique, que fez uma grande partida. Porque geralmente a gente vê o Piton sendo esse cara ofensivo,
o Vasco explorando muito o lado esquerdo, porque o Piton é um baita lateral esquerdo. Mas do lado direito, eu via pouco isso. E o Rafael Paiva consegue fazer Com o isso. crescimento do Adson também. Sim, que joga perfeito. por aquela faixa. Perfeito. Ontem o David não jogou tão bem. Então no primeiro tempo o Piton até ficou mais preso. No segundo que ele se soltou e conseguiu fazer o gol. Mas de fato, o Vasco ele é um time muito mais equilibrado hoje em dia. E ele consegue promover a entrada dos garotos, ele consegue oxigenar o time. E eu até falei isso também, que no segundo tempo, ali nos 20 minutos, eu senti que o Vasco cansou um pouquinho. E ele já deveria ter substituído. Mas ele mexeu na hora certa e aconteceu que o Vasco conseguiu segurar o Corinthians. A partida do Paulo Henrique foi tão boa que ele enfrentou o Wesley, que é um garoto extremamente habilidoso, rápido demais, Verdade. e não perdeu praticamente nenhuma jogada. Então, assim, o Cocão jogou muito, o Gumora jogou muito, o Piton, o Léo Jardim, enfim, vários jogadores jogaram muitos. Mas ontem quem me encheu os olhos foi o Paulo Henrique. Tanto é que ele acabou o jogo, assim, fisicamente destruído. Você percebia que o Paulo Henrique estava muito cansado. Ele tem muita qualidade. Quanto mais confiante ele tá, melhor ele Verdade. performa. Ele é um jogador que precisa disso. Todos precisam, mas o Paulo Henrique eu acho que muito. Aqui, a gente olhar como vai ser esse brasileiro, hein? A gente tá falando do Vasco aqui na primeira página. O Bragantino que brigou em algum momento pelo título no ano passado e muito pelo G4. O Fortaleza que foi pra final da Sul-Americana. O Atlético Paranaense que tá nessa briga há muito tempo. Na última década briga por tudo, o Atlético Paranaense. O Cruzeiro que vem crescendo muito Venceu com a sua fora SAF, ontem. Jogou bem né? ontem. Jogou bem, não, vem crescendo com sua SAF agora bem fortalecida. O São Paulo, que ninguém precisa, é um dos maiores times do Brasil e quando tá organizado é um time muito difícil. O Bahia, que já falamos por aqui, que vai brigar o tempo inteiro Venceu nesse também momento. ontem fora. O Palmeiras, o meu fogão e o Flamengo. O Vasco tá na frente do Hein? Internacional, só pra E gente do ter um- Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro. Isso é assim. E do Atlético Mineiro. É isso. Vamos lá, daqui a pouco o Venê vai trazer a escalação do Flamengo. Já tem, né, Venê? É isso aí, galera. Vamos torcer para que o Vasco brigue na parte de cima da tabela, né? O torcedor merece isso do time. A chegada do Felipe Coutinho. Outros jogadores estão chegando aí. Janela de transferência. Essa é a mais movimentada, né, do mundo, porque a maioria dos campeonatos se encerram e abrem nessa janela de transferência. Então, eu acredito que o Vascão aí vai vir muito forte, vai trazer jogadores, tem que mandar alguns jogadores ralar, né? Alguns caras que não estão dando certo, emprestar, dar um jeito. Tem a questão da SAF que ainda precisa ser vendida, a SAF do Vasco, né? Não sei como que tá o imbróglio, reviravolta aí com a 777. E a gente torce para que tudo dê certo e o Vasco conseguindo vender a SAF bem agora. Bem, meu irmão, ano que vem é outra coisa. O Vasco vende a SAF para uma empresa boa agora, ano que vem é outra coisa, é outro Vasco, né? Aí você já vai estar com o Felipe Coutinho, já vai estar com a base aí legalzinha, né? Infelizmente, Verratti, Payet, os caras já estão com a idade um pouco avançada, então o Vasco vai ter que dar mais uma garimpada no mercado e procurar novos jogadores para conseguir brigar, cara, né? No mínimo brigar, porque com o Flamengo e com o Palmeiras aí, tá difícil, né? Tá difícil alguém conseguir levar alguma coisa. Olha aí o Bahia, olha o nível que o Bahia tá, né? Se não tivesse esses times aí, Botafogo, né? Se não tivesse esses caras aí, esses times aí é papar título, mas eles viraram SAF em uma época não muito agradável, mas também muitos times estão virando SAF puxados ali pelo Flamengo de 2019 e pelo Palmeiras, né? O Palmeiras é meio que uma SAF, né? O Palmeiras é uma SAF disfarçada. E aí agora vai ser difícil alguém levar esse título aí tendo Palmeiras e Flamengo. Para mim, o Palmeiras ainda vai ser o campeão desse ano aí. Não sei que aconteça algo muito, muito estranho. Pelo futebol que o Palmeiras apresenta, dificilmente alguém tira o título do Palmeiras, né? O Botafogo, mais uma vez, eu acho que tudo pode acontecer no futebol, né? Botafogo era cotado como favoritaço, mas esse ano aqui, não sei não, sei não. A gente tem o Tite. Para mim, o Palmeiras é o favorito, o segundo favorito é o Flamengo e o terceiro favorito seria aí o Botafogo. Mas futebol, tudo pode acontecer. Vasco em 10º colocado, 20 pontos, 19 gols marcados, ainda é a pior defesa do campeonato, né? O Vasco tomou ali umas sonoras goleadas, né? Tomou 10 gols em 2 jogos, 6 gols contra o Flamengo e 4 gols do Criciúma ainda com o Ramon Dias, jogo em casa.
Vasco tivesse vencido esse jogo, pode ser que o Ramon Dias não teria caído, né? Pode ser. E poderia também não estar nessa fase, mas era um jogo ali que difícil, né? Difícil engolir essa derrota do Vasco para o Criciúma. É uns 3 pontos ali que no final você conta ele, né? E o jogo, a derrota contra o Flamengo também foi em casa. E o Cruzeiro, olha, o Vasco tá com um aproveitamento legalzinho aí em casa, né? Não tá ruim, não. O aproveitamento do Vasco em casa não está ruim, né? Tem uma derrota pro Flamengo e uma derrota pro Criciúma. Um empate contra o Cruzeiro. Deixa eu ver se tem mais jogos aqui. Vitória. Isso aí, galera. Ah, não. Ó, vamos lá. Uma derrota pro Criciúma. Carioca daqui pra baixo é só campeonato carioca. Derrota ali pro Criciúma. Vitória contra o Vitória. Empatou com Fortaleza na Copa do Brasil, mas venceu, perdeu pro Flamengo. Empatou com o Cruzeiro. É isso, né? E empatou com o Cruzeiro, empatou com o Botafogo. Tem uma derrota pro Flamengo e uma derrota pro Criciúma, jogando em casa apenas.